espiritualmente. A nossa carne, nós temos que deixá-la morta. Por quê? Porque nós não podemos mais tomar atitude como o mundo lá fora toma. Nós não podemos andar em contenda quando o mundo lá fora anda. Nós não podemos dar os nossos olhos para as coisas que não é de Deus. Nós não podemos mais olhar as coisas mundanas lá fora. Nós temos sim que viver lá no mundo, no meio das pessoas. Mas nós temos que saber que nós somos separados de Deus. E no momento em que você se coloca na presença de Deus, no momento que você está dentro da casa do Senhor, no momento que você se diz um cristão, você tem que honrar esse nome de cristão. Cristão significa o quê, amado? É seguidores de Cristo. E muitos estão hoje banalizando o nome de Cristo lá fora. Se faz crente aqui dentro, mas lá fora é verdadeiros mundanos. Não querem mais saber das coisas espiritual. Não querem mais saber das coisas de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós falamos que nós vamos fazer tudo o que Deus manda. Muitas vezes o pastor ensina aqui na frente. Vocês falam, é coisa do pastor. Não, é o Espírito Santo que colocou na vida do pastor para ele falar. Amados, porque Deus não pode chegar aqui entre nós e falar, você está errado, você. Ele não vai vir aqui e falar isso. Quem que ele usa? Ele usa um servo dele. Ele usa o anjo da igreja. Porque o pastor, ele tem que estar passando a doutrina da Bíblia. Não é doutrina de igreja, não. É doutrina da Bíblia para o povo dele. Para o povo de Deus. Por quê? Porque Deus quer ver todos salvos. Mas muitas vezes nós só pendemos para as coisas da carne. Muitas vezes nós só queremos as coisas da carne. Muitas vezes nós só deixamos a carne falar. Cadê o nosso espiritual? Cadê quando nós se batizamos, falamos que ia obedecer, fazermos aquilo que Deus queria que nós fizesse? Não, mas nós só damos lado para a carne. Somos carne, mas só que nós temos que matar o nosso eu. Nós temos que matar o eu e deixar. Temos que deixar o Espírito Santo comandar nossas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo fala, fulano, você está errado. Não é desse jeito, não é por aí, não é dessa maneira. É coisa da minha cabeça. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou agir do meu jeito. Não é fácil, eu sei que não é fácil nós matar o nosso eu. Muitas vezes o nosso eu aflora. Muitas vezes nós tomamos atitude, errada. Muitas vezes nós tomamos a atitude da carne. Eu sei que não é fácil. Nós temos que lutar todos os dias contra isso. Todos os dias nós temos que estar falando para Deus, Senhor, mata o meu eu. Que a minha vida diminui, Senhor. O Senhor cresça em mim. Todos os dias nós temos que estar falando isso das nossas vidas. Todos os dias. Porque a carne, ela tende a coisas do mundo. Ela tende a coisas que não presta. Ela tende a ciúmes. Ela tende a inimizade. Ela tende a fofoca. Todas essas coisas do diabo, a nossa carne tende para ela. Mas só que nós temos que ter visão espiritual. Nós temos que ter visão de águia. Igual foi pregado, visão de águia. A águia, ela vê tudo. Ela vê por cima. A águia não come qualquer porcaria, não. Ela escolhe seu alimento. Assim é as nossas vidas, amados, espiritualmente. Nós não podemos estar catando tudo quanto é porcaria para a nossa vida, não. Nós temos que ter visão de águia. Nós temos que pegar o melhor para nossas vidas. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aqui que a Bíblia está falando. Sou eu que estou dizendo essas coisas? É a palavra de Deus.
Por que muitas vezes a gente erramos? Por que muitas vezes a gente fazemos as coisas erradas? Porque nós não lemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não tentamos buscar a palavra de Deus. Ah, pastor, eu leio, mas eu não entendo. Você não entende? Dobra o seu joelho e pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não entendi essa palavra. Será que dá para o Senhor esclarecer na minha mente, no meu coração? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ensinar. Agora, como que você vai dobrar o seu joelho e pedir: o Espírito Santo me ensina, se você não sabe o que está escrito na palavra? Como que ele vai te ensinar? Não tem como. É a mesma coisa. Se for fazer uma conta, se você não sabe o preço daquilo que você quer fazer, como que você vai ter o resultado? Você tem que ter o gasto que você vai fazer para você ter o resultado. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que estar todo tempo lendo a palavra de Deus. Eu não sei, mas eu vou começar a estudar. Porque se eu começar a estudar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me ensinar. Porque quando eu lia também no começo, eu não entendia nada. Igual sempre eu falo, eu achava que justo era o errado, o ímpio era o certo, eu fazia uma confusão. Aí eu perguntava para o pastor: ah, mas o justo é errado ou o certo? O ímpio é o certo ou errado? Fazia aquela confusão na minha cabeça. Aí ele explicava para mim. Aí eu continuava lendo, eu continuava orando, pedindo ajuda para o Espírito Santo. Nunca deixei de ler a palavra de Deus. Teve uns tempos que eu fiquei preguiçosa em ler a palavra de Deus. Mas eu sentia falta, porque eu gosto. Aí eu comecei de novo a ler a palavra de Deus. Aí toda vez antes de dormir eu leio. Se eu não leio à noite, eu leio de manhã. Por quê? Porque eu quero fazer o certo para Deus. Eu estou aqui nessa terra para fazer o certo para Deus. Às vezes não consigo. Às vezes eu tenho falha? Tenho. Às vezes eu deixo a carne falar? Deixo. Mas pelo menos eu estou buscando o que é certo. Eu estou buscando aprender. Eu estou buscando, fazer o que é certo. É assim que nós temos que ser amados. Lutar todos os dias para buscar o que é certo. Não adianta nós estarmos na casa de Deus sendo carnais. Nós estamos perdendo tempo. Sabe por quê? Porque se Jesus vir na minha vida ou na sua vida, nós vamos perder a nossa salvação. E o que nós fizemos aqui dentro? Nada, perdemos tempo. Perdemos tempo. Então não vamos perder tempo, vamos aprender. Vamos aprender a ser espiritual. Vamos aprender a olhar com nossos olhos espiritual. Não vamos olhar lá fora, mesmo que nós andamos lá fora, mesmo que nós estamos no meio do mundo, no meio da bagunça, no meio, porque às vezes a situação nos leva em lugares difíceis. Mas vamos ser espiritual. Vamos olhar com nossos olhos espiritual. Em primeiro lugar, vamos colocar Jesus na nossa frente. Vamos falar assim: será que Jesus tomava essa atitude? Será que Jesus fazia isso? Ele ia fazer isso? Vamos botar Jesus. Quando nós aprendemos a botar Jesus nas nossas vidas, nós vamos aprender a ser espiritual na presença do Senhor. Amado, e quando nós aprendermos a ser espiritual na casa do Senhor, nós vamos ter paz. Nós vamos ter bênção nas nossas vidas. Mas muitas vezes as pessoas costumam cobrar uma das outras, mas ela mesma não faz o certo. Aí depois vem a derrota e se pergunta. Aí começa a questionar Deus, começa a murmurar. Por que eu não recebo a minha bênção? Por que eu não recebo? Por que será? Você já se perguntou? Você foi na frente do espelho e perguntou. Eu perguntei: ô Luísa, por que você não está recebendo tua bênção? O que você está fazendo de errado? Tem que perguntar para nós. Vamos olhar no espelho e perguntar para nós: o que eu estou fazendo que eu não estou recebendo as minhas bênçãos? O erro está em mim ou está no meu irmão? O erro está em mim ou está em Deus? Deus erra? Deus não erra. Quem erramos somos nós. Nós somos falhos. Nós somos falhos contra Deus. Nós somos falhos contra os nossos irmãos. Somos falhos, amado. Nós achamos que estamos aqui dentro espiritualmente, mas na realidade nós estamos carnal.
Porque entre nós há ciúme, entre nós há inveja, entre nós há contenda. E essas coisas não podem existir dentro da casa de Deus. Essas coisas não podem existir dentro da casa de Deus. Porque aqui, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim, como carnais, como a criança em Cristo. Como a criança em Cristo. Tem muitas crianças em Cristo. Não crescemos adultos na fé. Glória a Deus. Aleluia. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora, pois, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúme, contendas, e não assim que sois carnais, andais segundo os homens. Tudo isso há entre nós. Há entre nós tudo isso. E não é de crente novo, não. É de crente já velho. De crente já que conhece a palavra, Conhecer a palavra, amado. Conhecer a Bíblia, até o diabo conhece. Ele conhece, estremece, mas não obedece. Não adianta eu vir aqui tacar na minha cara. Eu sei de ponta e salteado a Bíblia. Mas não fazer o certo. Ainda é mais cobrado. Quer entendimento? Quer mesmo ter sabedoria? Não sabedoria de homem. Sabedoria de homem não vale. Sabedoria de homem vale lá para o mundo. Agora para nós não vale não. O que vale para nós é a sabedoria de Deus. É se encher da sabedoria de Deus. Isso que vale para nós. E se nós fôssemos sábios em Cristo Jesus, nós não estaríamos um contendendo com o outro. Nós não estaríamos um tendo ciúme do outro, inveja do outro. Quando nós víssemos um irmão feliz, nós ia também ficar feliz juntamente com ele. Nós ia festejar juntamente com ele. Mas não, parece que nós torcemos para a derrota do nosso irmão. Parece que nós não somos família de Deus. A família de Deus tem que ser diferente. Muitas vezes vai haver sim um ranquinho daqui, um ranquinho dali, porque a família, ela sempre tem dessa. Mas nós não podemos guardar mágoa no nosso coração. Se você desagradou o irmão aqui ou ali, desculpa, irmão, me perdoa, já tira aquilo do coração, não fica magoado, não fica triste. Entenda que foi o diabo que fez você fazer isso, ou o irmão fazer para você. Foi usado. Por quê? Porque somos usados? Porque somos carnais. Nós não somos espirituais. O dia que nós aprendermos a ser espiritual, aí nós vamos ter paz. O dia que nós aprendemos a ser espiritual, amados, nós vamos ganhar o céu de glória. Mas eu não quero que você fique aqui dentro perdendo tempo. Não quero. Mas também não quero ver você lá no mundo sofrendo, fazendo a vontade do diabo. Sabe o que eu quero? Eu quero que vocês mudem, que vocês busquem as coisas espirituais do Pai. Isso que eu quero. Eu quero que vocês se transformem na presença do Senhor. Eu quero ver você um dia pregando a palavra nesses 4 cantos do mundo. Eu quero um dia ver você cantando nesses 4 cantos do mundo. Aquilo que o Senhor tem na sua vida, aquela promessa que o Senhor tem na sua vida, eu quero ver realizada na sua vida. Amado, eu não estou aqui cuidando dessa obra para ver só gente derrotada, não. Eu estou aqui para ver gente vitoriosa na presença do Senhor. Eu estou aqui para ver gente espiritualmente crescendo na presença do Senhor. Eu estou aqui para um dia você olhar para mim e falar assim: eu tenho certeza da minha salvação. Se Jesus vir hoje, eu tenho certeza que eu vou subir. O crente tem que ter certeza da tua salvação. Ele não pode vacilar.
Ele não pode chegar um e perguntar: você vai ser salvo? Não sei, só se Deus quiser. Não, Deus quer assim. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Buscar. Qual que é a nossa parte? Se colocar realmente na presença de Deus. Qual que é a nossa parte? Não se acovardar pela luta. Qual que é a nossa parte? Não enterrar o nosso talento. A nossa parte é fazer aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Essa é a nossa parte. A nossa parte é amar uns aos outros. Igual Jesus amou nossas vidas. Igual Deus amou nossas vidas. Deus amou tanto eu e você que Ele deu o único filho dele para morrer por mim e por você. Será quando nós estivermos fraquinhos? Será quando nós tivermos anímico espiritual? Porque muitas vezes acontece anemia espiritual na vida do crente. Lembra assim, ó, Jesus morreu na cruz. Ele deu o sangue dele por mim. Então eu vou me purificar com o sangue dele e vou sair dessa anemia espiritual. Vou sair dessa anemia espiritual, porque Jesus não merece que eu fique nessa anemia espiritual. Eu vou crescer na minha vida espiritual. Eu vou alegrar os olhos de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Quando Ele olhar lá de cima, Ele vai falar: ali vai um verdadeiro adorador. Ali vai um verdadeiro justo na minha presença. Mas será que Deus está falando isso? Será que Deus está falando isso da minha vida e da sua vida? Será que Ele está se alegrando, amado, quando Ele olha aqui para baixo? Ou será que o coração dele está triste por ver o filho dele como está? A igreja precisa crescer, amado. A igreja precisa de almas. Jesus precisa de almas. Ele deixou você aqui não foi por nada, não. Ele deixou eu e você aqui para granjear almas para Ele. Não é para ficar perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Não é para perder tempo com diz que me diz que. Não é para perder tempo com mesmice. Mas é para ganhar almas para Jesus. Muitas vezes você não precisa nem falar para ganhar almas para Jesus. Você mostrar o seu testemunho lá fora. Você mostrar a tua vida material lá fora. Nossa, aí vão falar: opa, por que essa pessoa está desse jeito? Que a crise que está no mundo, essa pessoa está desse jeito. Algo diferente ela tem. Ela conhece alguma coisa boa para ela estar desse jeito. Aí ela vai chegar para você e vai perguntar: mas o que acontece na tua vida que está essa crise aí fora e você está nessa maneira? Aí você vai falar com toda felicidade: eu sirvo Jesus. Jesus transformou a minha vida. Nós vamos falar com alegria. Nós vamos falar com um sorriso nos lábios. Aí sabe que essa pessoa vai falar: opa, eu também vou querer esse Jesus. Eu vou buscar esse Jesus. Para fazer na minha vida igual fez na vida dela. Amém? Não, mas nós não pensamos nisso. Nós só queremos satisfazer a nossa carne. Nós só queremos fazer o que a carne quer. Nós só queremos buscar o que a carne quer. Nós viemos na igreja por um costume. Nós não realmente colocamos Jesus nas nossas vidas, porque se tivesse colocado tinha mudança. Não vem falar assim: ah, eu sou espiritual, eu oro toda noite eu estou orando. Espiritual aonde? Me mostra onde você está espiritual. Espiritual, amado, é aquele que se enche mesmo. Mas só que tem uma coisa também: não adianta orar igual Jesus falou. Primeiro, olha, eu conheço muita gente que ora horas e horas ali orando, mas vive em contenda. Por quê? Porque não vigia. Nós temos, igual Jesus falou para os discípulos: primeiro vigiais, depois orais. Então nós temos que vigiar. Se nós juntar a vigilância com a oração, amados, você será uma potência nessa terra contra o diabo.
Se você olhar para uma pessoa, se você for lá fora olhar para uma pessoa endemoniada, ela já cai. Porque ela não aguenta o poder que está na tua vida, no teu olhar. Aonde que a gente tem que ser vigilante. E essa palavrinha é tão pequenininha, mas é difícil. A hora que você vê, você já caiu na esparrela do inimigo. Aí depois você fala, ai meu Deus, por que eu não cuidei? Por que eu não vigiei? Mas aí já é tarde. É tarde. Então nós temos que fazer o quê? Fazer igual Jesus falou, vigiai. Vamos vigiar. Ser espiritual é deixar tudo passar. Ser espiritual, vir uma pessoa na sua frente te afrontar, você abaixar a cabeça e ficar quieto. Ser espiritual é ver coisas erradas e fechar os olhos. Ser espiritual é se você está andando lá fora, ou mulher ou homem, passar na sua frente, você não passar, porque hoje em dia está difícil andar lá fora, né? Porque as mulheradas estão tudo pelada. Tudo pelada, né? Aí o homem, que aqui dentro também acontece, amado. Tem umas aí que vem, aí o irmãozinho fica assim, ó. Aí dá uma olhadinha, ver se alguém está olhando, depois, de novo. Diz na palavra do Senhor, é melhor você ir para o céu sem o seu olho do que ir para o inferno com os dois. Porque você vai estar lá assim, ó. Olhando o decote, olhando as pernas. Aí vai para onde? Para o inferno. Mas só que aquela pessoa que fez você olhar também vai junto. Porque ela está sendo lascívia. Ela está causando pecado na sua vida. Vai junto. E não tem salvação. E as mulheres também. Quando vem um homem apertadinho, de roupinha apertada, aí corre o zoinho corre. Aí vai pro inferno com o zoinho também. É melhor ir pro céu sem o zoinho. Né? Amados, é sério. É sério. A salvação a gente tem que conquistar. Não é fácil, não. Não é fácil você estar buscando a salvação, não. Nós temos que estar vigiando o tempo todo para nós não perdermos. Muitas vezes a gente entra numa contenda e se Jesus vir ali naquela hora, todo o sacrifício que você fez, toda a vigilância, aí você perdeu a sua salvação. É fácil, não. O pastor, ele sempre está me ensinando. Tem que aguentar as coisas. Às vezes eu tenho vontade de explodir. Aí ele fala, você tem que aguentar. E eu não vou aguentar, não, eu vou explodir. Ele fala, não, você tem que aguentar, porque a sua salvação depende disso. Porque vocês podem ver, o pastor não entra em contenda. Nunca vi o pastor discutir aqui na igreja. Não entra em contenda, graças a Deus, que ele é um homem espiritual. Mas não é fácil, eu sei que não é fácil, porque eu sou temperamento quente, assim, eu sou explosiva. Eu sou temperamento, assim, de pimenta mesmo. Não é fácil a gente dominar o nosso temperamento, porque é nós que tem que dominar o nosso temperamento. O Espírito Santo, ele só ensina. Quem domina é eu e você. Eu e você que vai dominar o temperamento. O Espírito Santo só fala para a gente fazer. Agora, quem tem que dominar é nós. E não é fácil nós segurar o nosso temperamento. Mas nós temos, amado. Se nós queremos ganhar a salvação, se nós não queremos ser sempre criança na fé, se nós queremos comer comida sólida dentro da casa do Senhor, não ficar só tomando leitinho, porque leitinho é de bebezinho. Nós não podemos ser bebezinho espiritual. Nós temos que ser maduro espiritual. Cada dia nós temos que buscar a nossa maturidade espiritual. Cada dia nós temos que tender a crescer espiritualmente. Passar por coisas que vêm nos ofender, passar por coisas que vêm nos tirar do sério, mas nós pensarmos assim, nós estamos aqui lutando contra, não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as hostes espiritual. Amado, você pensa que o diabo não entra aqui dentro? Você pensa que ele não entra aqui dentro e fica cutucando um ou outro para fazer contenda?
Não é todo mundo que está aqui dentro que é espiritual, amado. Se fosse todo mundo que estivesse aqui dentro espiritual, a hora que ele botasse o pé lá na porta, ele ia ser fulminado. Mas infelizmente não há. Não é todo mundo que é espiritual. Infelizmente tem muitos carnais dentro da igreja. E aonde o inimigo pode entrar, aonde pode que nós demos brecha para ele, ele entra. E usa as pessoas aqui dentro, uma para fazer coisa para outra, para entristecer o coração da outra. Então, quando isso acontecer, vamos pensar. Nós não estamos aqui para lutar contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais. Ou você se conserta na presença de Deus, ou você não perde tempo na casa do Senhor. Não fica aí se dizendo que é espiritual e fazendo coisa errada. Porque você pensa que o Espírito Santo de Deus não mostra as coisas erradas? Você pensa, amado, se você não estiver fazendo aqui dentro, mas estiver fazendo lá fora, usa qualquer pessoa, até um ímpio para falar que você está fazendo. Ainda sabe que fala? É da aliança da fé. Ainda, quem que leva o nome de sujo? É a aliança da fé. É a igreja. Mas o fulano é da aliança da fé. Como que pode? Aquela igreja aceita tudo. Só vale o nome de Jesus. Porque a igreja, aqui não somos nós, nosso, é de Jesus. É o mau testemunho que diz na palavra de Deus que fazemos contra Jesus. E você acha que Jesus se agrada disso? Você acha que você está abafando espiritualmente? Tá não. O que está felizinho é o diabo que está felizinho que você está fazendo a vontade dele. Mas Jesus está muito triste. Muito triste. Então vamos procurar a ser espiritual. Vamos deixar as coisas carnais. Vamos deixar o que é carnal pro carnal, amado. Vamos deixar as coisas carnais pro mundano. Aquele que não quer saber de Jesus, vamos deixar para ele. Ele vai acertar as contas no final. Vamos fazer o que é certo. Eu e você já tivemos a oportunidade de estar aqui dentro da casa do Senhor, de ter descido as águas, de ter prometido para Deus que nós ia mudar. Então vamos tentar mudar. Vamos agradar nosso Deus. Ele não merece que nós agradamos ele? Deus merece, amado, a nossa adoração. É o único que merece a nossa adoração. Então vamos fazer. Vamos deixar as coisas mundanas para lá e vamos buscar o espiritual. Fala, Senhor, eu não tenho força para ser, Pai, mas eu quero muito ser. Eu quero que o Senhor me ajuda. Eu quero que o Senhor me dê força. Eu quero o Espírito Santo que se me ensina. Mas pede para o Espírito Santo te ensinar. Mas dê ouvido a Ele. Não deixa só bater aqui e sair não, amado. Mas dê ouvido para Ele. Quando aquela voz falar, filho, filha, não é desse jeito. Eu quero você da outra maneira. Eu quero te usar. Não acha que é da tua cabeça, não. Se coloca espiritualmente. É o Espírito Santo que está falando comigo. É o Espírito Santo que quer me ajudar. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos, buscar o que é espiritual de Deus. Vamos deixar as coisas carnais para lá. Vamos se encher realmente do poder e da graça de Deus. Se você quer, amado, se encher realmente do poder e da graça de Deus,